Agora é a vez de convidarmos o nosso companheiro Vitor Hugo Guimarães, mais conhecido como Menino. Ó, tem até torcida organizada. Natural de Carmo do Paranaíba, que reside atualmente em Uberlândia, é colaborador do Grupo Espírita Leon Denis, do podcast Café com Espiritismo e tem se dedicado à exposição espírita desde 2015. Para essa ocasião, nossas reflexões seguirão o tema As Leis Morais e o Caminho Reto. Bem-vindo, Vitor Hugo. Boa tarde a todos e todas. Antes de agradecer, eu quero chamar o amigãozão, o Pedro, nosso companheiro que está trabalhando uma gracinha no Céu Jovem. O rapaz canta só. Mais ou menos. Ele vai começar aqui o nosso momento, a nossa reflexão, trazendo-nos uma música. Essa música chama Céu. Possa repousar em ti, deitar minhas ideias, retificar conceitos sob um novo pensamento. Aves do céu, permitam-me voar por entre a multidão inferior, conhecendo então o espírito que sou, do atual ser astral. Sede perfeito, filhos do Pai, ascendentes na senda da luz, que ilumina meus olhos de ver, meus ouvidos de ouvir. Reservo-me sentir um grito perfeito de descobrimento do céu que existe em nós. Esse é o amigãozão. Obrigado, e vai cantar, mas pode ficar tranquilo que os instantes de alegria vão chegar. Mas a minha presença aqui é um caso de nepotismo, né? Porque o meu irmãozinho que me colocou aqui dentro, porque se não fosse isso eu não ia ser convidado. Então, eu gostaria de agradecer muito ao irmãozinho, ao Gustavo, pela oportunidade concedida, o voto de confiança, para que a gente pudesse cooperar de algum modo em favor das reflexões aqui da tarde. Já está nos quase finalmente, já estamos assim na beirinha, e a gente espera manter o nosso coração, o nosso pensamento vinculado ao alto. E como está aqui,
Pedro, você não some não, daqui um tiquinho eu vou te chamar. Como está aqui bonitinho, o nosso tema são as leis morais e o caminho reto. E para a gente fazer nosso percurso, a nossa reflexão, nós vamos nos valer de uma mensagem de Emmanuel. Peço desculpa, Leon Denis, onde você estiver, amigo, mas Emmanuel vai nos auxiliar a construir a nossa reflexão aqui desta tarde de hoje. Numa mensagem do caminho, verdade e vida. A lição de número 21, que se chama Caminhos Retos. Caminhos retos. E Emmanuel ele vai comentar um versículo bíblico que encontra-se no Evangelho de João, lá no capítulo 21, versículo 6. Mas, para fazer sentido com o objetivo que nós temos aqui, a gente, antes de adentrar a mensagem, nós vamos recuperar um pouquinho do contexto, não só dessa passagem, mas do contexto de motivação dessa passagem. Nós estamos falando de Simão Pedro. E eu creio que todos conhecem o nosso querido Simãozinho, não só o de patrocínio, mas aquele também que caminhou com Jesus há quase 2000 anos atrás. E é muito curioso porque o Evangelho de Lucas nos dá notícias a respeito do convite que Simão Pedro recebera. Nós temos detalhes, nós temos alguns detalhes. No Evangelho de Mateus, a passagem, ela fica como se Jesus tivesse olhado para Simão, vem, e o Simão, opa, vou. Então parece assim, uau, né? Aconteceu alguma coisa e de repente o Simãozinho já estava, né, deixando as coisas dele e seguindo. Mas no Evangelho de Lucas, a gente tem algumas informações a mais e elas dão uma gordurinha para a gente trabalhar em cima delas. E o episódio está intitulado como A Pesca Milagrosa, os primeiros discípulos. Então a gente tem o contexto do convite de Simão Pedro. Ele não apareceu do nada. Ele não apareceu do nada. E narra Lucas no capítulo 5 assim: aconteceu que, estando ele à borda do lago de Genezaré, o povo atropelava-o para ouvir-lhe a palavra de Deus. Então, nós temos aqui o contexto. À beira do Tiberíades, à beira do lago de Genezaré, Jesus estava com muitas pessoas, com a multidão. A gente não sabe precisar quantas, mas nesse momento Jesus possivelmente ensinava, propunha algumas lições. E ele vê duas barcas à borda do lago. Tinha gente ali. Os pescadores haviam saltado em terra e lavavam suas redes. Então, estamos aqui preenchendo esse cenário, esse contexto. Barquinho, né? Os dois barquinhos se aproximando, Jesus com a multidão, e os dois, né, ali finalizando o trabalho realizado. Imaginemos, lavar, né, as redezinhas é final, né, de tarefa. A gente, quando faz aquela comida boa, né, de repente precisa também lavar. Às vezes uma das partes mais doloridas. Só que, de certa forma, eles estavam lavando num contexto diferente. Por quê? A gente vai conhecer isso depois. Mas
a gente já pode adiantar, o dia não tinha sido bom para eles. Então, como um microempreendedor individual, né, um autônomo, Simão Pedro e possivelmente os companheiros não tinham tido um dia bom. E quem é autônomo vive, né, daquilo que produz, daquilo que consegue realizar. Legal. E aí, entrou, né, continua o evangelista, entrou numa dessas barcas que era Simão e rogou-lhe que o apartasse um pouco de terra. Assentando-se, ensinava ao povo desde a barca. Então Jesus, né, já vai fazendo a boa ali, já vai estreitando os laços, se aproximando e pede para estar presente. De repente, né, logo que acabou de falar, disse a Simão, uma fala de Jesus: faze-te ao largo e soltai as vossas redes para pescar. Então, nós temos aqui um contexto interessante, né? Pelas redes vazias, pelos não peixinhos presentes ali, a coisa estava meio complicada. É tipo você fazer um fechamento de caixa e você olha e não tem dinheiro. Então, estava meio complicada a situação. E aí, o Simão Pedro, recebendo aquela indicação de fazer aquilo ao mar alto, né, voltar a lançar as redes, ele fica assim um pouco ressabiado, né? Mas ele fala: mestre, depois de trabalharmos toda a noite, não apanhamos coisa alguma. Porém, né, sobre a tua palavra soltarei a rede. E aqui é interessante. Por ele mesmo ele não faria nada. Encerrou o dia, finalizou as atividades. Mas era Jesus, né, que estava dizendo, só que estava no início da história. Então, assim, se Jesus tivesse, era um pouco de fama, mas algo muito inicial. Talvez a própria presença do Cristo naquela hora tivesse representado alguma coisa a mais, tivesse mexido com alguma coisa. Se eu não me engano, no The Chosen, todo mundo já viu The Chosen? Quem não viu ainda, procura lá, The Chosen, baixa, é uma série de Jesus, e aí narra esse detalhe, assim, né, tem uns acréscimozinhos que a gente não sabe a origem deles, mas tudo bem, a gente fica feliz, né? O Simãozinho estava endividado e tudo mais, então ele estava bem ruim assim, né? E aí Jesus entra na história justamente nesse momento. Mas nós temos esse contexto e possivelmente Simão Pedro, ele atende um pouco contrafeito. Ele vai atender ao pedido de Jesus um cadinho contrafeito. E o evangelista vai narrar: e depois que assim o fizeram, apanharam peixe em tanta abundância que a rede se lhe rompia. Obedeceu certinho, né? A pesca foi tão boa que a rede rompeu. E aí Simão Pedro vai pedir aos amigos, né, que estavam na borda para que dessem uma mãozinha, pudessem estar ali, né, para pegar aqueles peixes que haviam sido coletados. Simão Pedro volta para a borda e vai olhar para Jesus, né? E talvez seja aquelas horas um pouco desafiadoras. Talvez muitos de nós, na intimidade, quando muitos instantes, a gente atende a consciência um pouco contrafeito. Mas depois de atender aos objetivos que essa mesma consciência havia nos indicado, a gente volta para reconhecer a bondade que nos assistiu. Ele volta e diz: retira-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador. Retira-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador. É importante a gente dar a gordurinha para a história, porque o Evangelho não é história em si. Ele é vida. E se a gente simplesmente leva ele como mais uma narrativa, a gente esquece que ali existia sentimento envolvido. A gente esquece que ali estava sendo construído vida.
a gente esquece do trabalho que estava sendo realizado. O que acontece é que esse movimento de Simão Pedro, ele vai ser importante, ele vai ser expressivo. Mas Jesus, em se aproveitando daquela circunstância, daquela oportunidade, vai propor para ele. E aí, o Evangelho de Mateus é melhor nesse sentido. Porque em observando Simão Pedro, diz: vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. Então aqui estava concretizado o cenário, o início do convite. Para ser pescador de homens era necessário primeiro ser pescado. Simão Pedro veio bonitinho na primeira leva do trabalho da iniciativa cristã. Simão Pedro havia naquele instante recebido uma semente que ainda renderia muitos frutos, uma semente muito expressiva. Tá, vamos dar um pequeno pause. A música que a gente começou ouvindo, ela se chama Céu. E no refrãozinho dela há uma indicação: sede perfeitos, filhos do Pai. A indicação, né, lembrando as palavras do Mestre. Porque, e se a gente fizer aqui a ponte com a passagem, ser pescador de homens, nada mais é do que a gente, de algum modo, traduzir as potências do Espírito, a gente conseguir, de algum modo, movimentar os atributos da alma à disposição daqueles que nos cercam, para que não só eles sejam benefício em nosso favor, mas sejam benefício em favor do outro. Simão Pedro, naquele instante, estava sendo ajudado, mas o grande intento do Cristo não parava em atendê-lo. Existia propostas muito mais nobres e expressivas. Era ser pescador de homens. Era iniciar as atividades da vida com a característica que lhe dizia respeito, com as possibilidades que lhe eram devidas. De tal modo, no mundo em transição, se assim observarmos, prosseguirá um mestre nas fileiras de trabalho, auxiliando, a fim de que, compreendendo nós o valor do auxílio, aprendamos também a ajudar. Com as mesmas disposições que a vida vai nos cultivando, somos igualmente convocados ao trabalho purificador e santificador que ao mesmo tempo nos trabalha o ser e abençoa aqueles que estão à nossa volta. Eu cheguei no finalzinho da fala da Giovana, né? A única que deu para escutar, infelizmente. As outras... Eita, o que eu fiz aqui? Um computadorzinho. Mas eu cheguei num ponto que ela estava falando de Emmanuel, né? Aí a gente gosta, aí as orelhas ficam em pé. E ela estava ressaltando o compromisso da vida, que todos nós assumimos diante da vida. É um compromisso que tem um duplo sentido. Tem uma frase bonita no Problema do Ser, do Destino, da Dor, que o Leon Denis vai lembrar, salvo engano, Victor Hugo. Eu não sei dizer nem recitar ela aqui, não vou tentar, mas, de certo modo, o objetivo da frase é: nós enxergamos, e aí lembra também Emmanuel, né? Mas... nós enxergamos a vida de fora pelas vias de dentro. E de tal modo, quanto mais trabalhamos de dentro, mais percebemos de fora. É um pensamento mais poético, mais bonitinho, né? Eu estou trazendo assim, a grosso modo. Mas é interessante,
Porque é algo que os Espíritos também deixam muito claro na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando é questionado o objetivo da encarnação. É chegar à perfeição, legal, mas o que consiste isso? Tem expiação e missão. E aí eles vão definir expiação de um jeito bom, que foge um pouquinho do que a gente comenta normalmente. Mas expiação é sofrer todas as vicissitudes que o mundo material nos impõe. E de certa forma, o que é lidar com esse tipo de expiação? O que é lidar com tantas mudanças que acontecem? Se não aprender a gerir os recursos divinos que se encontram em nós, porque nessas diversas mudanças, nessas experiências, que cada qual com a sua lição, nós vamos sendo revirados, nós vamos sendo trabalhados. Aí o Pedrinho vai cantar agora. Olha, é Simão, Pedro e Pedro. Olha que interessante. O amigãozão. Solta o som. Ô amigãozão, vou te falar que eu mudei o repertório, tá? Eu confio em você. Acho que essa música tem mais a ver sobre o que você falou agora de busca, né? E da reforma. Essa música chama É Tempo de Buscar. Já caminhei nas estradas mais desertas de dentro de mim. Conheci as sombrinhas intenções de sentimentos. Já compreendi o motivo das tormentas e momentos ruins, mas não sei o que tenho buscado nesse tempo. E é tempo de achar bons motivos para acreditar que o tempo vai mudar e o céu se abre pro dia que virá. E se tropeçar, poder levantar, olhar no horizonte tudo que reluz, como um girassol que busca os raios de sol. Eu vou buscar a luz. Onde a vida são bonitas paisagens pintadas em um quadro qualquer. Se dê a mão, se permita buscar felicidade. Desfrute das mais belas amizades vividas em um tempo qualquer. É tempo de achar bons motivos
céu se abre pro dia que virá. E se tropeçar, poder levantar, olhar no horizonte tudo que reluz, como girassol que busca os raios de sol. Eu vou buscar a luz. Eu vou buscar a luz. Já que você tem direito a mudar o roteiro, eu também vou. Era só 2, agora é 3. Então, se prepara. Pensa numa boa aí pro final. Não vou atrasar a programação, não. Quem é da programação pode ficar tranquilo. Mas prossigamos. Vamos buscar a luz. E é interessante, né, agora, feitos essas considerações, nós vamos para a mensagem de Emmanuel. Caminhos retos. Porque, apesar de a passagem ter sido vida, que se deu em um momento da história, ela repercute ainda hoje. E através da carga simbólica do potencial extraordinário, o Evangelho ainda nos fala ao coração. E o assunto de rede, o assunto de pescador, ele tem muito a nos oferecer. Emmanuel dirá o seguinte: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. A vida, a encarnação, ela precisaria se tornar um espaço de observância dos sagrados interesses divinos, que no Espiritismo anotamos como as leis morais. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Diante das leis que regem não somente a vida material, mas a vida moral, nós equivocamo-nos. Por vezes tomamos atitudes um pouquinho audaciosas e acabamos com a sobreposição. O problema das medidas. Simão Pedro, se nós assim pensarmos, ele aprendeu muito, mas ele efetivamente começou a jornada de aprendizado quando ele decidiu ir após o Mestre. Desde o início do convite, ele estava como que preocupado com algumas questões pessoais. Ele tinha opinião, ele tinha tudo isso, e em nenhum instante foi desvalorizado por parte de Jesus. Mas a grande questão é que Simão Pedro demorou um pouquinho para entender que ele era aluno e não era o mestre. Demorou um pouquinho para que ele compreendesse que era preciso ir depois do Cristo. Isso talvez seja um dos detalhes interessantes que nos chamam a atenção quando nós observamos, porque Simão, se vocês pegarem, é talvez o que mais aparece falando, é o que mais aparece opinando, é o que mais tenta de alguma forma conduzir as situações. E na encarnação a gente é chamado a um desafio diferente,
que é entender o clima das mudanças que acontecem com a noção de que não temos muitas vezes nós o controle, que seguirão os rumos. Por isso o Espírito Verdade vai dizer, né, que para a gente caminhar de tal modo que a gente escute a voz dos Espíritos dizendo: Jesus Cristo é o vencedor do mal. A tarefa do Cristo é de orientar os destinos planetários de tal maneira que possa diluir as imperfeições e o mal nele contido. É Ele que gere essas mudanças. Não está sob a nossa legislação pessoal. O nosso desafio, continua o Espírito Verdade, é vencer a impiedade. O desafio é não ser cruel, não ser indiferente. Porque quase sempre, na experiência diária, na nossa esfera de ação, esquecemos-nos da sensibilidade exata. Nós atentamos-nos aos problemas do mundo como a querer orientá-los nas medidas que propomos, mas nos esquecemos da sensibilidade imprescindível no cotidiano que nos cabe com as pessoas que estão ao nosso redor. O desafio é superar a impiedade, porque no meio de tantas mudanças, muitas vezes a gente experimenta o egoísmo de alguns. E Fenelon já havia nos recordado: experimentar muitas vezes o egoísmo daqueles que nos cercam pode nos levar ainda mais a reforçar o egoísmo em nós. E aí, cada um no seu quadrado, se fechado a si mesmo, o desafio amplifica-se. A tarefa do Cristo é da ordem planetária. A nossa é da esfera por onde percorremos, da esfera por onde andamos. Por isso que Emmanuel, no título, na lição Discípulos do Fonte Viva, ele escrevendo sobre os alunos, nesse educandário do Mestre, ele vai dizer: a vida de cada criatura é um conjunto de deveres para consigo mesma, para a família de corações que o abraçam e para a comunidade que o assiste. De tal modo, falava das gradações das nossas esferas de ações possíveis, mas em todos os casos, a esfera de orientação da vida planetária está em outras mãos. Da nossa, cabe-nos observar aquilo que diz respeito aos interesses que cultivamos. Vamos com Emmanuel. Ele prossegue. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. Diante dos nossos equívocos, o tempo, como amor divino que nos trabalha, que nos desnuda, que nos esvazia, é Ele que nos tem dado as recordações expressivas de que há o amor orientando a vida e que a vida só se pauta nesse amor. O tempo, através do nosso mundo interior, da reflexão, do amadurecimento, ninguém enganará a lei. Porque diante, e aí lembrando a metáfora do Mestre, quando falava da construção sobre a areia e sobre a rocha, os interesses, quando os nossos interesses tão somente se sustentam na areia da instantaneidade, quase sempre nós somos defrontados pelas tempestades que nos desabam, pelos desafios que nos fragilizam e nos desmoronam interiormente.
Porque o tempo, no dizer de Emmanuel, não respeita aquilo que a gente não construiu com o seu auxílio. É preciso, então, que observemos esses interesses divinos, como que dizem respeito às rochas, essa rocha milenária que Humberto de Campos vai nos dizer. E sofre o homem compulsoriamente na tarefa da reparação. É bem verdade que o Cristo, no seu trabalho divino, inicia tendo como ponto de partida muitas vezes os nossos destroços, muitas vezes os nossos escombros, como vai conversar com Maria de Magdala, quando fala sobre esse amor divino que busca, como acontece na encarnação do Mestre na manjedoura. É no ambiente aparentemente simples, na presença da nossa animalidade, que constitui ele o seu campo de trabalho. Mas é justo não esquecermos que a bagunça feita, ela se constitui tarefa nossa. A tarefa de reconstrução é tarefa nossa. Alguns companheiros, continua Emmanuel, desesperam-se no bom combate pela própria perfeição e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Aquela frase que o Haroldo gostou, que o Divaldo falou, a gente entra no inferno pelo caminho do céu. Às vezes, dotados de bons desejos, acabamos por escorregar em determinados pontos, porque está no lugar certo, está com as pessoas bacanas para a tarefa, mas ainda falta-nos alguns cuidados. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Assim não acontece com Simão? Não raras vezes Jesus chamando-lhe carinhosamente a atenção para que repensasse um pouco mais na trajetória, no caminho escolhido. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Existe como que um centro de forças que reúne as nossas esperanças. Um centro de força no qual, ao começarmos a gravitar, que nos nutre da sagrada paz que muitas vezes tanto desejamos. É possível encontrar, mas é justo compreender a direção. E é por isso que, pensando leis morais, pensando consciência, existem duas palavrinhas para nós muito expressivas: referência e identidade. A consciência que guarda esse pensamento divino é para nós referência, ajuda-nos a lembrar a medida diante dos nossos excessos ou ausências. Mas não apenas. Consciência também diz respeito à identidade. Porque o fato de trazermos conosco o pensamento divino nos lembra da nossa natureza também divina. Lembra da nossa destinação também divina. E é por isso que Emmanuel diz, figuradamente,
o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. O espírito humano é pescador. A história nunca foi simplesmente sobre pegar alguns peixinhos. Há metas muito mais altas que se descortinam ao nosso coração. A deusa Samu, ela estava fazendo palestra semana passada, acho que foi semana passada. Aí levantaram a plaquinha de 10 minutos, ela falou assim, tem um obsessor no relógio, mas no caso é um anjo, o anjo intercessor nesse caso. Minha aguinha que minha mamãe me deu acabou. Eu vou abrir esse aqui. Desculpa. Tem um aqui, bem sim. Obrigado. Somos cada qual pescadores na escola regeneradora da Terra. Nesse campo imenso de trabalho, temos conosco a oportunidade regeneradora. A expressão é boa, porque a maioria de nós outros nos equivocamos. Muitas vezes ilusões outras como que nos tomaram o coração e o pensamento. Regenerar, em outras palavras, é arrumar a bagunça que a gente fez. A posição de cada qual é o barco. Então, nós somos pescadores dos valores evolutivos. A gente está num barco. Esse barco é a nossa posição, o lugar que a vida nos trouxe, as experiências que construíram a nossa presente existência. A rede, por assim dizer, de afetos e almas que nós estamos ligados, as experiências e os atravessamentos que constituirão a nossa personalidade. Em cada novo dia, prossegue Emmanuel, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Então, o que seria a rede? Os interesses de cada dia. Aquilo que no painel mental vai sendo objeto pretendido pelos nossos corações. Existe uma fala de Jesus que eu havia meditado muito superficialmente e ainda acho que está muito superficial, mas um detalhe me chamou a atenção. Jesus nos convoca para cultivarmos os tesouros do céu, que os ladrões não roubam, a traça nem a ferrugem consomem. Se a gente parar para pensar, tesouro é aquilo que a gente tem de valioso, aquilo que mexe as fibras do nosso ser, aquilo que nos impacta. Mas o tesouro, a gente pode pensar a priori que ele está ligado com um desejo. Tudo que, de certa forma, movimenta os nossos desejos, a gente poderia definir como um tesouro. Só que o tesouro, ele não representa um desejo somente. Ele representa a construção que os nossos interesses orientam na jornada evolutiva. Ele não representa um momento, ele representa a construção que muitas experiências suscitaram. É por isso que quando
o obsessor explica sobre desejo central, ele faz questão de, ao mesmo tempo, né, que nos dá uma noção, também nos chamar a atenção. O desejo central, o tema básico, é ao mesmo tempo algo construído por você, que ocupa o seu centro de atenção, mas é também a sua herança. É aquilo que você também tem por herança. É aquilo que você, de algum modo, passa a refletir, a exteriorizar. Porque a gente se torna tudo que a gente adora. É preciso pensar sobre esses interesses. Estaremos lançando, diz Emmanuel, a nossa rede. Ao Anjinho vem mais 5 minutos. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? O que nos tem sido móvel é a verdadeira justiça, porque a verdadeira justiça só se fundamenta, só se sustenta no bem comum. Tem se traduzido de uma expressão pessoal ou tem sido uma busca por traduzir a vida que nos cerca em favor do bem de todos? Pedro, vem cantar. Essa música chama O Poder de Amar, que é uma potência da alma. Eu ouço a voz que ecoa no meu ser a dizer sobre mim que posso mais se acreditar no poder de amar. E nessa voz eu sei que me conduz por caminhos que já neguei. E essa voz eu sei que é Jesus convidando pra viver, apacentar o meu coração, transmitir a missão que posso mais se acreditar no poder de amar. E essa voz eu sei que me conduz por caminhos que já neguei. E essa voz sei que é Jesus convidando pra viver, pra viver.
os nossos amiguinhos do tempo já estão brilhando os olhinhos para mim, com muita alegria. Simão Pedro talvez compreendera a necessidade de ir após o Mestre quando o negara. Depois que ele fale, muitas experiências, ele entende. Cultivar os interesses divinos é seguir após o Mestre. A gente muitas vezes começar a refletir sobre essas leis, compreendendo que elas devem ser aquilo que nos orienta, aquilo que nos serve de norte. O objetivo divino nunca foi limitar a criação, mas oferecer-lhes as melhores condições de caminhar. E quando Simão Pedro, ele nega, Humberto de Campos nos traz um trechinho, e com um comentário sobre esse trechinho, a gente finaliza. Então, Simão Pedro tinha negado. Presa de indivisível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele que fora homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança, em face da sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em uma unidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Aqui talvez, nesse trechinho simples, a gente tenha um Simão Pedro que tenha compreendido a necessidade de seguir após o Mestre. Ao Cristo caberá o desafio do mal, a nós o da impiedade. Simão havia sido convidado para ser pescador de homens, de corações, de espíritos, a apresentar o amor que recebera, mas por muito tempo esquecera-se da tarefa e se colocara na posição de quem cultiva a impiedade. É o nosso desafio também. Muitas vezes contamos com as nossas dores, mas com a alegria de Deus podemos contar qual Simão Pedro contou, com o olhar do Mestre. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para sua dolorosa queda. Através do véu de lágrimas que obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o Mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Mas nesse instante, nada mais viu na confusão de suas angustiosos pensamentos, apenas o retrato daquela memória inesquecível. Jesus ainda hoje nos chama para ser pescador de corações. Obrigado a todos e todas.